Amém. Amém? Quantos estavam no culto aqui na semana passada aqui? Quem estava? Faz assim. A maioria das pessoas, os outros, talvez uma minoria não estava. Uma palavra muito forte, a palavra do pastor Jonathan. Como eu disse, nós fizemos 14 dias de jejum. Foi tremendo. Foi realmente um tempo que Deus falou conosco a respeito de fé, milagres aconteceram. Foi um tempo que nós vivemos, 14 dias ali como se fosse a igreja primitiva, todos os dias nos reunindo aqui, foi maravilhoso. Mas como o pastor Jonathan disse, ainda que milagres aconteceram, nós não vivemos do milagre, nenhum homem de Deus vive do milagre. E o que ele compartilhou na semana passada, estava em Barretos, na semana passada, nós fomos ordenar um casal em Colina, e no domingo eu estava pregando em Barretos. E eu acompanhei o culto de lá, não no horário do culto, porque eu estava tendo uma outra reunião, mas quando eu cheguei, eu acessei, e eu ouvi a palavra, foi uma palavra muito boa, e eu quero, talvez não vai ser uma continuação, mas eu quero falar a respeito de Elias e Eliseu também. E na palavra de domingo passado, se você não estava aqui, não ouviu a palavra, queria sugerir que você ouça. O crente, ele não vive, o que sustenta o crente não são milagres, ok? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Nosso alimento não é um milagre de cura, não é um milagre na sua família, não é um milagre também na sua vida profissional. O que nos sustenta é a palavra de Deus. É isso que vai nos dar força para caminhar todos os dias. E foi isso que Deus fez com Elias, quando ele teve que caminhar 40 dias antes. Deus deu para ele o alimento, o pão, que no nosso caso, no nosso contexto, é a palavra de Deus. O homem de Deus, ele vive pela fé. Então, a maior ferramenta que você tem é a palavra. É isso que vai te sustentar todos os dias. Quando acontece um milagre, foi por causa da palavra de Deus, amém? Mas quando não acontece o milagre, a palavra de Deus também vai continuar sustentando você. Nós vivemos pela fé. A palavra de Deus é o nosso sustento, é o nosso pão diário. Amém? Nós não vivemos de milagres, ainda que o milagre faça parte da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. E nós não podemos abrir mão dos milagres, mas nós vivemos por aquilo que a palavra de Deus diz. Então, se você não recebeu o milagre pelo qual você estava orando, continue orando. Continue na sua posição de fé, porque Deus quer fazer. O que o pai disse para o filho mais velho é: tudo que é meu é seu. O problema é que o filho mais velho não acessava o que era do pai. O pai estava dizendo o seguinte: toda a minha riqueza é sua, toma posse. Então tome posse daquilo que Deus já deu para você, e isso você faz pela fé. Eu quero falar nessa manhã de 4 chaves que vão te levar a acessar o reino dos céus. Quando nós falamos de chaves, quando a Bíblia fala de chaves, ela está falando de autoridade. Quem tem a chave tem autoridade. Repete comigo: quem tem a chave tem autoridade. Tem autoridade de quê? Tem autoridade de entrar, ok? Eu me lembro um dia que eu estava distraído. Eu moro no 14º andar, e subi no elevador, estava indo para casa, subi no elevador, mas esse dia, sabe quando você entra no elevador, mas você está meio voado? E aí quando eu fui entrar, eu pus a chave na porta e tentei abrir a porta, a minha chave não estava abrindo a porta. E eu estranhei, por que não estava abrindo? A chave não estava abrindo. Quem tem a chave tem autoridade. Só que eu não percebi, eu tinha apertado o número errado. Era para ir para o 14º, eu estava no 17º. Como é tudo igual, a porta, quando eu olhei para o tapete, o homem demora a perceber as coisas, eu vi que não era a minha casa. Tirei a chave e saí correndo, com medo da pessoa pensar que eu estava querendo invadir a casa dele. Sabe por que eu não entrei naquela porta? Porque o código da minha chave não conferia com o código daquela porta. Então eu não tinha autoridade para entrar lá. Você tem autoridade para entrar na sua casa porque você tem uma chave que te dá acesso, que tem um código que é semelhante ao código da porta. Deus, Ele quer
te dar chaves para você acessar o reino de Deus. Tem muitas coisas, na verdade, tudo que nós precisamos já foi conquistado por Jesus, mas muitos não têm acessado essas portas. Muitos não têm tomado posse da chave. Eles querem acessar a porta, no entanto, eles não têm uma chave que é codificada com o mesmo código da porta. Por isso, a porta não abre. Porque às vezes você quer abrir a porta certa com a chave errada. E isso é um grande problema. Nós precisamos codificar a chave para abrir a porta certa. Mateus capítulo 16, verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. A autoridade. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu te darei a chave do reino dos céus. Então essa é uma promessa para nós. Abra sua Bíblia agora em 1 Reis capítulo 19, verso 11. 1 Reis capítulo 19, versículo 11. 1 Reis capítulo 19, versículo 11, diz assim: continuando aqui a palavra do pastor Jonathan, quando Elias, ele anda 40 dias e vai para Horebe, que era o monte de Deus, Deus dá uma palavra para Elias quando ele chega ali. Olha o que está escrito: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Palavra de Deus aqui. Deus falou para ele: olha, sai e se coloca no cume desse monte, se coloca no monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Tudo tranquilo até aqui, amém? Sim ou não? Olha lá, e eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Aqui tem uma chave. Quando Deus fala com você, não significa que as portas vão abrir automaticamente. Você precisa acessar a porta certa com a chave certa. Deus falou o seguinte: Elias, o que você está fazendo aqui? Primeiro, Deus tinha feito essa pergunta, e Elias começou a reclamar: Senhor, é o seguinte, o povo de Israel mataram os teus profetas, só eu fiquei, e eles estão tentando me matar também. Por isso Deus falou com ele: ok, então sobe, vai para o monte lá. Foi, a palavra diz que o Senhor passou, e a palavra diz que veio um forte vento. Deixa eu ler para você no verso 11 aqui de novo. Olha o que diz no verso 11. Verso 11: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Deus não fez nada para parar o vento. O Senhor estava passando. Mas é incrível que quando o Senhor estava passando, o que aconteceu foi o contrário do que normalmente a gente espera. O Senhor passou, mas veio um forte vento que estava fendendo as penhas. Às vezes Deus ele nos dá uma palavra e nós não conseguimos identificar a voz de Deus, e essa é a primeira chave. A primeira chave para você acessar o reino dos céus, para acessar a porta certa, é você discernir a voz de Deus. Deus falou com ele: vai e se coloca nesse monte que eu vou passar. E a Bíblia diz que passou foi um vento. O Senhor estava lá, mas passou foi um vento. E era um vento tão terrível que a Bíblia diz que ele despedaçava as penhas. As rochas estavam caindo.
Você vai ver que ele estava numa caverna. Agora você imagina, Deus te dá uma palavra e você quer calmaria, você quer ficar calmo, porque ele já estava fugindo de Jezabel, estava com medo, mas aí vem um forte vento. Deus te deu uma palavra, mas o que acontece é o contrário. Tem um ditado que diz que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Já viu esse ditado? Ele tem um fundo de verdade. Claro que ele é uma mentira, mas ele tem um fundo de verdade. Às vezes quando nós nos posicionamos em fé, a coisa ao invés de melhorar, piora. Mas é assim mesmo. Você vê que ele obedeceu a palavra do Senhor, mas a obediência dele, quando ele estava diante do Senhor ali, o que passou foi o vento primeiro, e despedaçou tudo. Deus estava tratando com Elias. Mas Elias ficou na posição que Deus tinha mandado ele ficar. Deus falou com você, não importa o vento que esteja vindo, fique lá. Fique lá. Ah, mas Deus falou que vai restaurar meu casamento, mas o que eu estou vendo é briga, são situações, é isso e aquilo. Fica lá, Deus falou com você? Então continua orando. Ah, Deus falou que vai abrir uma outra porta para mim de emprego, mas continua tudo pior aqui onde eu estou. Eu estou desempregado agora. Piorou. Tinha um emprego ruim, agora estou desempregado. Esse é o vento. O diabo ele age para nos fazer desistir. Essa é a verdade. A palavra diz que o Senhor estava lá, mas veio foi um forte vento. Só que para piorar, a Bíblia diz que depois do vento veio um terremoto. O que parecia ruim piorou. Mas quando nós nos levantamos em intercessão e oração, momentaneamente, o que eu disse? Vocês não estão de jejum não, né? Fala, momentaneamente, as coisas podem piorar. Nós precisamos viver pela fé. Se Deus te deu uma palavra, meu irmão, vai vir um vento e vai vir um terremoto, fica lá. Porque aqui o texto está dizendo que veio um terremoto também. Eis que passava o Senhor, parte B, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. As pessoas elas querem tomar uma decisão na hora que elas não têm que decidir nada. Deus falou com você, fica aí, fica lá. Porque quando vem a tempestade, quando vem a situação, as pessoas querem agir e agem no horário errado, porque discerniu erroneamente a voz de Deus. Não, eu tenho que tomar uma decisão agora porque a situação está feia. Calma, ora, busca o Espírito Santo, vai codificar a sua chave, buscando a Deus. Não vai tomar nenhuma decisão precipitada não. O crente não pode agir por circunstância. O crente tem que agir pela fé, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Não importa se está vindo vento ou se está vindo a tempestade. E aquilo que parecia que não podia piorar, ainda piorou. Porque a Bíblia fala no verso 12 que também veio um fogo. Olha o versículo 12 aí. Olha só. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. O diabo, ele cria um show pirotécnico para você cair, para gerar incredulidade em você. Não caia nisso. O diabo ele é campeão de fazer esse tipo de coisa, de querer criar uma grande confusão para você cair na pilha dele, para gerar uma incredulidade em você, para você tomar uma decisão errada. Elias poderia ter saído da caverna na hora que o vento estava passando e estava tudo caindo. Ele poderia ter falado, eu não vou ficar aqui não, que vai cair essa caverna na minha cabeça, essa pedra vai cair na minha cabeça aqui, eu vou morrer, eu vou sair desse lugar aqui. Não foi isso que Deus falou para ele. Então uma chave para você acessar as portas do reino dos céus é identificar a voz de Deus. E isso realmente tem a ver com relacionamento com Deus. Não adianta você tentar identificar a voz de Deus, porque a Bíblia diz que existem muitas vozes no mundo, e facilmente as pessoas confundem a voz de Deus. Mas na verdade, quem tem relacionamento com Deus vai ouvir, e até mesmo o que tem pode ter dificuldade, pode enfrentar dificuldade. Mas não tem outro caminho, você tem que ter relacionamento com Deus. Elias ficou na posição que Deus falou para ele. Talvez você ache que é fácil ouvir a Deus, algumas pessoas pensam isso, mas não é. E as pessoas acabam fazendo
muita confusão. Qual é a confusão? Ao invés de ouvir a Deus, elas ouvem a vontade delas e falam que foi Deus. Estão entendendo? Ao invés de ouvir a Deus, ao invés de agir com base no que Deus falou, elas agem com base naquilo que elas acham que é o certo, ou agem com base em vozes da sua cabeça. Nós temos que agir com base na palavra de Deus. Cuidado, que você pode, na hora do terremoto, na hora do fogo, na hora do vento, você pode tomar uma decisão de sair do lugar onde Deus te colocou, onde Deus mandou você ficar. Isso vai ser um grande desastre para você. Não faça isso. Deus falou com você, faça determinada coisa, então fica lá e espera. Saiba identificar quando Deus fala, porque Deus mandou você fazer algo. Veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo, continua lá que Deus vai falar de novo. Deus vai falar com você de novo. Deus vai te dar uma nova direção, mas Deus vai te dar uma direção no momento oportuno, no momento apropriado. Olha só, deixa eu ler o verso 12 aqui. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Deus age na calmaria. Não adianta você se desesperar. Quem quer fazer você ficar desesperado é o diabo, porque ele quer roubar a sua fé. Deus fala na calmaria. Não tome decisões precipitadas na hora do fogo, na hora do terremoto, na hora do vento. Espere Deus falar. Identifique a voz de Deus. Ele fala no cicio suave, calmo, na calmaria. Então tome cuidado. Pastor, mas é tão difícil saber quando é Deus que está falando. Às vezes realmente é difícil. Quando não é Deus, isso não vai trazer paz para você. É coisa da sua cabeça. O texto que diz em Colossenses 3,15, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Nós não podemos tomar decisão se nós não temos paz de fazer determinada coisa, porque o Espírito Santo ele vai gerar paz em você, em determinada coisa que você tem que fazer. Se você não tem, por mais que aquilo pareça certo, talvez abrir uma grande porta para você, financeira, não teve paz, não vá. Isso aconteceu comigo. Tempo de crise financeira para mim e para minha esposa recebeu uma proposta alta. Eu não tive paz. Questão financeira, meu irmão, quando você está passando por uma crise financeira, é muito difícil você não aceitar uma proposta boa. Você tem que orar. Mas eu não tive paz. Na hora que a Poliana falou comigo, e olha que ela ia ganhar bem, muito bem, não tive paz. Na hora eu orei, falei: Senhor, eu não estou com paz nisso, mas eu preciso de uma palavra. Uma hora depois Deus usou uma pessoa para falar comigo, e realmente não era de Deus aquela porta, era só um teste. Sabe o momento fogo, crise financeira, aquela coisa, eu preciso de uma porta. Aí você entra por qualquer porta, só porque talvez aparentemente a proposta é muito boa. Não, o crente não age assim. Você não teve paz, não vai não. Não é Deus. Segunda coisa, se o que você está fazendo é contra a palavra de Deus, por mais que você diga que tenha paz, não faça. Não, pastor, mas isso eu não faço. Não, depende. Talvez você é um solteiro, quer casar, achou uma mulher bonita, pessoa de família, de caráter, que na sua visão é melhor do que muitos crentes. Aí você se precipita, toma uma decisão errada. Um crente não pode casar com um ímpio, porque a Bíblia diz que isso é um julgo desigual. Mas para alguns não, para alguns pode. Para alguns eu não posso ser um pastor tão radical assim. Mas não é uma questão do que o pastor Rubens prega, é uma questão do que está escrito na Bíblia. Eu tenho que seguir o que está escrito na Bíblia. Amém?
Mas pessoas podem se precipitar porque elas tomam uma decisão contra a própria Bíblia. Às vezes eu falo para o irmão: não, isso aqui você não vai fazer, meu irmão, isso aqui está contra a palavra de Deus. Essa sociedade aqui não dá para você, é contra a Bíblia. Isso aqui você não pode fazer, eu cravo. Tem coisa que é lógico, eu vou deixar a pessoa decidir, eu posso dar uma sugestão, mas tem coisa que não é sugestão não, é lógico. Eu não tenho controle sobre a decisão da pessoa. Já teve situações que eu falei: não casa, a pessoa casou, ok, é a responsabilidade dela. Mas quando é contra a palavra, não decida, vai ser ruim para você, o preço vai ser muito alto, não faça. Terceira coisa, não é Deus se não testificar no coração das autoridades que estão sobre a sua vida. Deus fala através das autoridades que Ele coloca na nossa vida. Por mais que pareça ser de Deus, se não testificar no coração das autoridades, não faça, você vai se dar mal. A palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ouça os homens de Deus. São pessoas que além de conhecer a Bíblia, têm uma experiência com Deus, que já tem uma caminhada mais longa. Vocês estão entendendo? Seja humilde para reconhecer: não, eu quero andar debaixo de autoridade. Então o momento da turbulência e do barulho não é o momento de você tomar decisão, porque Deus falou com Elias: vai lá, fica lá. Ele ficou, mas quando ele ouviu o cicio suave, a Bíblia diz que ele se colocou à porta da caverna. Ele pode até ser que ele estava muito angustiado lá dentro daquela caverna quando tudo estava acontecendo, mas ele esperou ouvir a voz do Senhor. Ele identificou, ele teve o discernimento do momento que Deus falou. Ainda que a Bíblia diz que aquele vento passou diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Ainda que o terremoto estava ali diante do Senhor, o Senhor não estava no terremoto. Ainda que o fogo veio logo depois que Deus deu uma palavra para ele, mas Deus não estava no fogo. Cuidado, aprenda a ouvir a voz de Deus. Cuidado com o barulho do diabo. O diabo ele vai criar situações para tentar fazer você cair no laço dele. Se Deus te deu uma palavra para ficar lá dentro da caverna, fica lá, não sai não. Agora, pastor, tá bom, quais são as maneiras que Deus fala? Nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Ao longo da Bíblia você vê Deus falando de diversas maneiras. É evidente que Deus ele fala muito mais através da palavra dele, amém? A nossa regra de fé é a palavra de Deus. E tudo que tiver fora, que te falarem, ou voz da sua consciência que te falar, que for contra a palavra de Deus, não faça. Mas Deus pode falar além da palavra dele, que é a forma mais habitual e segura para você ouvir, palavra de Deus. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar uma situação. No passado ele usou até uma mula, não é? Deus pode usar um filme. Nós não podemos limitar a Deus. Deus já falou comigo em filme secular, Deus falou comigo coisas espirituais, entendeu? Depende também de como você vê. Mas o fato é que a forma mais segura é você diariamente comer o maná, é você se alimentar do maná diário. Palavra de Deus, palavra de Deus, todos os dias ali. Ainda que você não teve revelação naquele dia, no outro também você não teve, não importa, medita na palavra, leia a Bíblia, conheça as promessas de Deus para você. Posso ouvir um amém? Isso é muito seguro. Agora, Deus pode usar pessoas? Pode. Deus pode usar situações? Pode. Deus usou estrelas para falar com pessoas, para que elas seguissem a estrela e fossem até Jesus. Ele pode usar o que Ele quiser, mas a forma mais habitual para nós e segura, para não ter dúvida nenhuma, palavra de Deus. Ele pode falar em voz audível? Pode. Comigo nunca falou, mas pode ser que fale com alguém aqui, pelo menos eu não me lembro. Deus pode falar em visões? Sim. Sonhos? Sim. Deus pode falar através de pessoas? Sim, mas ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus, entendeu? Deus pode falar através de sonhos? Sim, mas ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Deus pode falar através de circunstâncias? Sim, mas ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus.
Então, se um profeta te der uma palavra, submeta a profecia que ele te deu à palavra de Deus. Pode examinar, está escrito. Você não julga o profeta, mas a profecia você pode fazer. Porque, eu vou te falar a verdade, nossos dias tem tanta profecia falsa, que tem mais profecia falsa do que verdadeira. Por isso você tem a Bíblia. Sua regra de fé não é o que a pessoa falou para você, é a Bíblia. Estamos combinados? Estamos combinados? É a Bíblia. Quando Deus fala algo com você a respeito de qualquer coisa, através de uma pessoa, normalmente Ele só está confirmando. Se é de Deus, Ele só está confirmando o que Deus já estava falando com você. E às vezes Ele traz uma confirmação a respeito de pessoas. Agora, o ministério profético é real e é de Deus. O problema é que a profecia, ela pode ter três fontes. Pode ser Deus, pode ser a carne do profeta, ou pode ser o diabo. Por isso que a profecia tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. Elias, ele conseguiu discernir a voz de Deus no cicio suave. É quando você está na sua meditação bíblica, naquele tempo de calmaria. Cuidado quando você toma decisões em meio ao vento que está soprando, ao terremoto que está vindo, ou ao fogo. Cuidado, isso é perigoso. Ouça Deus. Por isso que o pastor Jonathan falou, irmãos, é a maior verdade. É a Bíblia que nos sustenta, é o dia a dia. Porque no dia a dia, se você é alguém que está comendo pão diário, você está se alimentando da palavra de Deus, na hora do terremoto, na hora do fogo, na hora do vento, você vai ficar tranquilo, porque você sabe quando Deus fala, você vai identificar. Quantos aqui têm lido a Bíblia aí? Ah, mas eu li, nem entendi nada. Eu li, nem tive revelação, não importa. Leia a palavra de Deus. Mais do que isso, medita na palavra de Deus, faça perguntas. Isso é seguro. Nos dias de hoje a gente tem que falar disso. Agora, Deus, ele falou com Elias no cicio suave. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu, Deus falou com Eliseu através de Elias. Você vê que é uma maneira diferente de falar. Deus falou com Elias no cicio suave, mas Deus falou com Eliseu através de Elias, através de um homem de Deus. Olha só, 1 Reis 19, 19 e 20. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Então aqui você vê que Deus falou de uma outra maneira, falou através de um homem de Deus, de um profeta. Então a primeira chave que é acesso ao reino de Deus é você discernir a voz de Deus. Para você discernir melhor, você tem que conhecer a palavra dele. A segunda chave que abre portas no reino de Deus sobre a sua vida é a renúncia. Por mais que você pense que isso é apenas um jargão, não é. Aqui no versículo 21, olha o que diz aí, capítulo 19, verso 21. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Olha o nível de renúncia de Eliseu aqui. Elias deu uma palavra para Eliseu, e o que Eliseu fez? Renunciou. O que? A sua profissão, o seu sustento financeiro. Ele renunciou a sua família, inclusive, e foi seguir o profeta. Meu irmão, você não vai abrir porta se você não renunciar. A vida cristã é feita de renúncia. Deixa eu te falar uma coisa. Quase tudo no reino de Deus é o contrário do reino natural. No reino de Deus você tem que perder. Quem ganha a discussão no reino de Deus é quem perde a discussão. Não é quem ganha. É quem se humilha que vai ser exaltado.
é quem morre. A morte ali que a Bíblia fala, né? Aquele que renunciar, aquele que morrer, não é a morte física, é uma renúncia. Aquele que der a sua vida, achará. Aquele que entregar a sua vida, achará. Renúncia. Mas renúncia é algo que nós vamos fazer, vamos ter que fazer em algum momento da nossa vida. Mas quando nós renunciamos às coisas da carne, nós somos beneficiados com isso também, porque isso é uma chave. Quantos aqui estão me entendendo? A palavra diz que aquele que perder, vai ganhar. Aquele que perder a sua vida, achará. Quando fala de perder, está falando de jejum que você vai ter que fazer. Está falando de situações que você está certo, mas que você tem que abrir mão. Porque a Bíblia fala que você tem que dar a outra face. A Bíblia fala que você tem que dar a capa. As brigas que nós resolvemos é sempre brigas de quem quer estar certo. Mas se as pessoas entendessem o texto de que tem que renunciar, elas iam dizer, não, ele está certo, mas não tem problema. Eu estou certo, mas não tem problema, eu abro mão. Não ficaria tudo mais fácil? Ia diminuir nosso problema aqui de pastor, de 90% dos problemas que nós resolvemos de crises, é a crise de quem quer estar certo. Mas no reino de Deus é praticamente tudo o contrário. Então não tem como você ter uma vida vitoriosa se não tiver renúncia. Aí é renúncia da comida, é renúncia de estar certo, é renúncia em diversos aspectos da sua vida. Porque quando a Bíblia fala de você perder a sua vida, ela está falando de você perder a biovida, a vida biológica, a vida natural, para você ganhar a vida de Deus, a zoe vida. Quanto mais você renuncia, mais Deus pode fazer na sua vida. E te digo, você vai ser tremendamente abençoado. Muitas portas vão se abrir se você renunciar. Mas as pessoas, elas não estão dispostas a renunciar. Porém, Eliseu renunciou. Eliseu falou o seguinte: eu vou te seguir, eu vou lá e te pedir da minha família. A palavra diz que ele quebrou as carroças ali, pegou a junta de boi, pegou os bois e fez um churrasco, despediu da família e falou: estou indo atrás do profeta, vou seguir o profeta. Renúncia. Para ser um pastor tem que ter renúncia. Não tem como. Se você quer ser um pastor, você vai ter que renunciar, você vai ter que passar por alguns testes. Lucas 14:33 diz assim, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olhe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. No reino natural, se você tem uma empresa grande e tem muitos funcionários, você é alguém poderoso. Mas no reino de Deus, você é visto não é pela quantidade de servos que você tem, mas pela quantidade de servos, de pessoas que você serve. É o contrário. No reino de Deus, quanto mais pessoas você serve, maior você é. Como eu disse, tudo praticamente é invertido lá. Tudo é invertido. A Bíblia nos ensina a renunciar. Para ser um discípulo de Jesus, críticas da sua família vão acontecer, mas você tem que passar por cima disso. Ser um crente espiritual vai gerar críticas. O diabo vai levantar pessoas, e são pessoas inclusive que você gosta, são pessoas talvez de dentro da sua casa. Vou repetir aqui: assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou te dar outra dica aqui, que está dentro ainda da renúncia. Na Bíblia, você vê vários homens renunciando. Esses homens foram tão poderosos. Abraão renunciou à sua cultura, renunciou à sua família, foi embora para um lugar que ele não conhecia. Imagina Abraão tendo que contar para Sara que apareceu um Deus que ele não conhecia e falou para ele: sai andando por aí. Aí ela: para onde? Ele não falou, ele só falou que é para eu sair andando. Mulher quer segurança, sim ou não? Mas ele falou como que nós vamos ser sustentados? Não falou. Não falou o que a gente vai comer, onde que a gente vai dormir. Onde que a gente vai dormir? Não sei. Meu irmão, é o pai da fé, não é? Sim ou não? Renúncia. Os homens da Bíblia, os grandes homens da Bíblia que você vê, são pessoas que renunciaram, mas que foram tremendamente abençoados, meu irmão. Foram muito abençoados. Quando eu falo de renúncia, renúncia é entrega. Você nunca vai ter de fato aquilo que você não entregou para Deus.
Você nunca vai ter a sua família se você não entregou ela para Jesus. Se você quiser se apossar, você nunca vai ter um emprego de verdade se você não entregou ele para Jesus. Você só tem aquilo que você entrega. Repita comigo: eu só tenho aquilo que eu entrego. Sabe de uma coisa? Eliseu se tornou um profeta muito poderoso, fez o dobro de milagres que Elias. Eliseu foi o mesmo profeta que fez flutuar o machado, que fez multiplicar azeite, que ressuscitou o morto, quando ele próprio já estava morto. Ele estava morto, sabia que um soldado caiu no túmulo de Eliseu e ressuscitou? Eliseu. O nível de renúncia, ela vai também determinar o nível de poder que você tem. Essa é uma chave. Eu estou com dificuldade de entregar meu filho. Entrega. Você acha que Deus não é capaz de cuidar dele? Mas entregar para quê, pastor? Talvez para ser um missionário, para ir embora mesmo, fazer uma grande obra. Tem coragem? Não, pastor, não estou nesse nível ainda não. O evangelho, meu irmão, não é sobre ganhar, não é sobre o quanto nós ganhamos, não é isso. O evangelho não é sobre o que você ganha, mas é sobre o quanto você está disposto a perder pelo reino. Isso aqui é verdade, meu irmão. Quanto você está disposto a perder? Qual que é a garantia que eu vou ter depois? Nenhuma. Mas eu posso falar por experiência própria? Deus vai te abençoar, mas não pense nisso. Não é nisso que você tem que pensar. O que você tem que pensar é: tem que renunciar? Isso aqui é de Deus? Amém, eu vou renunciar. Marcos 8,35 diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. É lindo esse texto aqui. Esses dias agora eu ministrei uma palavra aqui para os jovens sobre os heróis da fé. Meu irmão, esses heróis da fé, que eu acredito que ali parte do que fala em Hebreus 11, está falando de algumas pessoas do passado, né? Ele fala mesmo da lei, da época da lei, da antiga aliança, mas eu creio que alguns ali falam até de pessoas do Novo Testamento, que morreram. Para que a igreja estivesse viva hoje, muitas pessoas morreram, de forma muito trágica, porque não negaram a Jesus, sustentaram um testemunho em face da morte. Eu confesso para você, que quando eu estudo sobre esses homens, os pais da igreja que morreram em arenas, devorados por feras, outros foram cerrados ao meio, como diz lá em Hebreus, outros morreram esticados, e esticando ele até ele explodir, outros eram decapitados como Paulo, crucificados de cabeça para baixo como Pedro, e grandes pais da igreja que talvez você nunca nem ouviu falar, mas que deram a vida pelo evangelho. Essas pessoas, elas foram até um nível muito alto. Elas perderam na terra, no sentido literal aqui. O final da vida dessas pessoas, para nós, foi um final trágico. E talvez, ao olhar para essas pessoas, nós temos uma visão de que eles foram derrotados. O fruto de que não for é que nós estamos aqui agora. E uma outra coisa, eles terão um grande galardão no céu. Nós não estamos preparados para aquele tipo de sofrimento. Quando você olha as pessoas como elas morriam naquela época e davam a sua vida, o nível de renúncia delas era tão alto. Era só elas falarem assim: eu renuncio a Jesus como meu Salvador e meu Rei, e reconheço que o imperador é rei. Era só dizer isso. Elas estavam livres, mas elas não diziam. Elas continuavam falando, mesmo em face da morte, mesmo sabendo que eles iam se tornar uma tocha humana. Eles iam ser colocados em praça pública e iam ser queimados como tocha humana. Eles continuavam confessando que Jesus era Deus.
e que eles serviam a Jesus como rei. Perderam. Mas terão um grande galardão. Então o evangelho não é sobre o que nós vamos ganhar, mas sobre o quanto estamos dispostos a perder. Não quero que você chegue no nível desses homens de Deus, porque eu não estou nesse nível. Estou muito longe. Nem sei o que eu faria numa arena, se eu negaria ou não. Nem sei se em face da morte, em praça pública, para ser transformado numa chama, nem sei se eu não negaria. Mas o que eu sei é que Deus me colocou nesse tempo e me deu uma fé para esse tempo, e que eu não estou sendo perseguido agora, graças a Deus, e graças a Deus não estou sendo colocado à prova nesse nível. Mas existe uma prova que nós estamos sendo colocados, e muitos estão falhando, porque não querem renunciar, nem mesmo um almoço, para que pessoas sejam salvas. Eu confesso para você, fiquei feliz com o jejum. Você ficou triste? Não, não. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa que não ia ser tanta gente assim fazendo o jejum, e foi. E não só fazendo jejum, mas fazendo questão de estar nas reuniões, de não perder. E essa é uma outra chave, a renúncia é uma chave, ouvir a voz de Deus é uma chave, e a outra chave é a unidade. Nós tivemos aqui uma igreja que foi muito unida, estava bonito a gente estar aqui, estar reunido, isso é uma chave. A unidade é uma chave poderosa, há poder na unidade, há poder na unidade. Você crê que há poder na unidade? Quando nós estamos unidos, há poder. Se eu falar para 10 pessoas, vai lá e pega esse aquário aqui, tira ele daqui, passa para lá, carrega ele para lá, mas vocês vão ter que fazer um por vez. É possível? Mas eu falei com 10 pessoas, nenhum consegue pôr o aquário lá. Mas se juntar os 10, e se juntar os 10, você entendeu o que é unidade? Uma pessoa após a outra não consegue carregar esse aquário aqui, mas os 10 ao mesmo tempo conseguem. A unidade é uma chave. Mas as pessoas não querem estar unidas, porque elas acham que os irmãos são problemáticos, reunir demais e se envolver vai dar problema. Mas eles são o problema. Meu irmão, a igreja é uma reunião dos problemáticos. Coloque isso na sua cabeça logo. Mas é a reunião dos problemáticos que reconhecer o que são. Só isso. Mas o que ficou em casa é tão problemático quanto, só que não reconhece. Esse é que é o problema. A única diferença é que nós reconhecemos. Você acha que nós temos tanta diferença assim para o ímpio? Não, nós somos problemáticos também, temos. Mas pelo menos nós reconhecemos, Senhor, nós somos problemáticos, mas nós estamos aqui. Conta comigo. Você entendeu isso? Por isso que eu valorizo os irmãos que vêm para cá e dormem bem na hora do culto. Mais vale um irmão dormindo na hora da palavra do que 10 acordados em casa. Você tem que ver pelo lado positivo. É uma base agora para você dormir na hora do culto, né? E ter aquelas revelações profundas das profundidades das profundezas. Tem pessoas que eu estou pregando aqui, ela está tendo aquela revelação profunda, que eu acabei de falar que Deus fala em sonhos. Ela leva para o lado literal essas coisas. Então a unidade, Salmo 133, Salmo 133, versículo 1 a 3, vamos ler os 3 versículos aqui do texto. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Não sei se você sabe, mas o rio Jordão nasce aqui, no Monte Sião. A neve derretida vira o rio Jordão, que dá vida para Israel. Sem o rio Jordão não haveria existência de nenhum povo ali, nem de Israel, nem da Jordânia. Eles precisam dali. Mas o texto está falando aqui de união. Nós precisamos viver unidos.
Olha, ontem nós tínhamos, em algum momento nós tivemos 51 pessoas fazendo o encontro. Depois, num outro momento, diminuiu para 48. No final das contas, acho que acabamos 45. Quando você faz encontro na cidade, as pessoas vão embora. Da próxima vez nós vamos trancar, já combinamos aqui, eu e o Jonathan. Nós vamos fechar a porta ali de aço, acabou, ninguém sai, só sai se a gente permitir. Mas as pessoas acabaram indo embora, algumas realmente tinham compromisso, não tinha jeito. Mas nós tínhamos 70 pessoas trabalhando. Para que tanta gente assim? Mas eles queriam estar lá. Podia ter 200, eu não ia me importar, deixa os 200 aí. Deixa os 200 trabalhar. Querendo estar lá, querendo participar. Meu irmão, foi tão poderoso, as palavras foram tão poderosas nesse encontro. Tinha tanta presença de Deus, tanta unção, pessoas sendo libertas, outras sendo batizadas no Espírito Santo. Foi um mover tremendo. 14 dias de jejum, orando pelas pessoas, né? E muitas pessoas pelas quais nós oramos não foi, mas nós temos testemunho de pessoas que não foram convidadas, mas vieram a si mesmo. Passaram, viu gente vindo para a igreja, veio para a igreja também, porque viu alguém vindo com a Bíblia, seguiu, veio para a igreja, ficou sabendo do encontro, veio para o encontro. Outras pessoas no período de jejum vieram aqui pedir oração, nós convidando para o encontro, estava aqui também. Às vezes veio pessoas, não vieram as pessoas por quem você orou, mas Deus mandou outras pessoas por quem nós nem oramos. Mas isso tem a ver com a unidade. O texto aqui de João capítulo 17, 22 e 23 diz assim, ó: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados ficando em casa, porque se você vier, você vai ter problema, né? Os problemáticos estão aqui, e não é mentira, estão mesmo. E pode ser que tenha problema, pode, onde tem pessoas vai ter problema mesmo, mas aqui está falando que é para sermos aperfeiçoados na unidade. Fala para o seu irmão, você é aperfeiçoado na unidade. Agora olha aqui, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então o mundo, quando ele vê uma igreja unida, ele fala, ali tem o poder de Deus, ali tem o poder de Deus. O que é unidade? Unidade é você compartilhar o que você tem, sua fé, você compartilhar a sua unção, seu conhecimento, suas habilidades, sua vida. Quando nós chegamos em casa ontem, a Poliana falou, meu bem, mas que poderosa nós temos. Quando eu pedia para fazer tal coisa, já tinha feito. Não, já imprimimos. A música certa para a palavra certa, o vídeo certo, cada um no seu lugar. Me coloca lá na mesa para eu fazer aquilo lá, para você ver a bagunça que eu vou fazer. Colocar as músicas tudo errado, os vídeos tudo errado. Cada um no seu quadrado, meu filho. Isso é unidade. Mas a verdade é que nós temos que reconhecer que cada um é importante naquilo que faz. Amém? Unidade é uma chave poderosa. Se quer receber a unção, está aqui o texto, Salmo 133. Você precisa estar unido com os irmãos. Pessoas que estão longe, que estão distantes, elas não recebem. Elas realmente não recebem. Compartilhe a sua vida, compartilhe o seu conhecimento. Agora aqui em 2 Reis, capítulo 2, deixa eu ler a partir do verso 1, 2 Reis agora, capítulo 2, olha o que aconteceu com Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, verso 1, vamos até o 12. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Olha quem estava do lado dele. Isso que já tinha passado muito tempo. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, descer a Betel. Elias falou o seguinte, fica aqui. Elias já sabia que ele seria arrebatado. E Eliseu desconfiava. Aí ele falou o seguinte, fica aí que eu vou para Betel. Eliseu falou, o quê? Rapaz, eu estou unido com você, eu não te largo não. Então
os discípulos, verso 3, dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Ele era tão unido com Elias que ele não queria que Elias fosse arrebatado. O que ele disse? Cala a boca, não fala isso não. O 4, disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor. Parece que Elias estava querendo ficar livre de Eliseu, né? Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Um outro grupo de profetas, num outro lugar, deu a mesma profecia. E mais uma vez ele falou: para de ficar falando isso, não quero ouvir isso não. Agora vamos lá para o verso 6. Disse depois Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens os discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, por porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Verso 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Eliseu, ele entendeu o que era unidade. Ele estava tão unido a Elias, que ele pegou o manto de Elias, que ele tinha dividido o Jordão e passado para o lado de Israel, e ele pegou aquela capa e bateu ali, e ele já fez o primeiro milagre. Ele abriu o Jordão. Eliseu. O que a Bíblia conta é que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias, porque realmente ele pegou o manto de Elias. Eliseu pegou o manto de Elias. Isso é o que a unidade traz. Ele estava tão unido a Elias. Eliseu estava tão unido a Elias, que Elias falava para ele: fica aqui que eu vou lá em Betel. Ele: não, eu vou com você. Não, fica aqui agora que eu vou para Jericó. Ele fala: não, eu vou com você. Fica aqui que eu vou no Jordão. Não, eu estou junto com você. Unidade. Uma igreja unida é uma igreja imparável. Teve muita unção nesse encontro que nós realizamos esse sábado. Unidade. A unidade gera poder. A unidade, o coração que Eliseu teve como Elias, fez dele um homem mais poderoso que Elias, que fez mais milagres, não que ele fosse maior, mas ele operou mais milagres do que Elias. Unidade. Há poder na unidade. Meu irmão, tudo que tiver nessa igreja, participe, faça, porque você vai crescer. Isso é unidade, porque senão pode ser que você vai ficando para trás. Eles estavam tão unidos em todas as coisas, tantos milagres que Eliseu operou depois disso. Nós precisamos muitas vezes esquecer o nosso ego, a nossa vida egoísta, e se unir à equipe, pensar no todo, pensar na salvação das pessoas. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queria pedir o David que subisse aqui. Nós precisamos fazer algo grande, mas no Senhor. Se você quer fazer algo grande, esqueça a sua agenda pessoal.
Foca no reino. E a última chave, quarta e última. Claro que tem outras, tá, irmãos? A quarta e última chave, que pode mudar a sua vida, que abre portas do reino de Deus, é o louvor e a adoração. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A chave de Davi é a chave da adoração, porque Davi foi o primeiro homem que estabeleceu a adoração ininterrupta a Deus. Desde que a arca foi colocada no tabernáculo de Davi, jamais Deus deixou de ser adorado em todo o tempo em que ele foi rei. A chave de Davi é a chave da adoração. Está aqui, talvez a chave mais poderosa para abrir portas. Porque quando nós adoramos a Deus, Deus não muda, Ele não é transformado, mas você é. Deus estabeleceu a adoração não porque Ele é um Deus vaidoso, é porque você precisa adorá-lo. Ele não precisa da sua adoração. Talvez você nem afinado é, ou talvez você seja o mais afinado de todos, mas você nunca vai ser tão afinado quanto os anjos. Lá eles não erram. Lá o baterista não erra as viradas. Cadê o Marcelo? Cadê o Gabriel? Cadê os bateristas de plantão aqui? Ele tem a maior adoração, a mais pura adoração no céu. As melhores músicas, os melhores instrumentos. Ele não precisa da sua, mas você precisa. Você precisa adorar. Quando você adora, é como se você pegasse uma chave e começasse a codificá-la. A adoração, ela tem um poder tão grande, porque às vezes, em meio a circunstâncias muito adversas, você decide adorar a Deus. E quando você adora a Deus em circunstâncias adversas, você continua naquela posição de fé ali, esperando Deus te dar uma direção, adorando ao Senhor, você vai codificando aquela chave, que vai te dar autoridade para entrar na porta que você precisa. Quando você adora, você é transformado à imagem daquele que você adora. Nós somos transformados. Então, não importa o que você esteja vivendo, adore. Mas eu não estou com vontade, pastor. Adore. Adoração não depende da sua vontade. Ah, mas hoje eu não estou de bom humor. Adore. Ah, hoje aconteceu algo no meu serviço. Adore. Adore. Porque o ser humano, uma das funções, talvez a principal motivo do ser humano ter sido criado, talvez tenha sido a adoração mesmo. Você foi criado para isso. Todo ser humano é um adorador por natureza. Só que alguns vão adorar a Deus e outros vão adorar outras coisas, outros deuses. Adoração talvez seja a maior ferramenta que nós temos. Quando você tira tempo para adorar o Senhor, você não tem ideia do que acontece no mundo espiritual. Coisas no mundo espiritual começam a acontecer. Cadeias começam a ser quebradas quando você adora. Temos na Bíblia pessoas que estavam ali adorando e louvando a Deus e cadeias foram quebradas. Muralhas caíram por causa de adoração. Tantas coisas grandiosas aconteceram quando pessoas adoraram, quando pessoas se prostraram, quando pessoas se quebrantaram na presença de Deus e levantaram suas mãos em momentos assim extremamente adversos, mas ali eles estavam fazendo a mais pura adoração. A adoração, ela não depende do nosso ânimo, se estamos bem, se não estamos bem, adore. Ela não depende de nada externo, ela depende de um coração cheio de fé e gratidão. Ela depende da sua fé em crer que Deus vai mudar essa circunstância. Então quando você adora, isso é a chave de Davi.
aquele que adorava 24 horas, você vai codificar. O que Deus prometeu para a igreja fiel de Filadélfia é: eu vou te dar a chave de Davi, a chave que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Não é só a chave que abre portas, mas também que fecha. Há situações que você tem que falar: essa porta aqui vai ser fechada, em nome de Jesus, eu determino que seja fechado isso aqui não vai acontecer mais na minha vida. E outras portas você vai pegar essa chave e vai abrir, porque isso é adoração. A adoração abre portas, ela te dá o poder de você ter chave para abrir portas. Nós precisamos adorar, e não é só a respeito do culto aqui, ou da nossa adoração aqui. A adoração não depende disso. A adoração não depende de você estar nesse lugar aqui adorando. A adoração não depende de uma oportunidade que te deram. A adoração não depende se você está animado ou se você não está animado. A adoração depende de um coração quebrantado, de um coração cheio de fé, de um coração que quer agradar a Deus, de um coração que quer se prostrar diante de Deus. Isso é adoração. Se é lá no seu emprego, se é lá na sua casa, se é aqui, se é na rua, não importa, adore ao Senhor.